Emocionada, contente, feliz. É um projeto longo. Há quanto tempo você começou com isso aqui? Me explica. Sim, em 2010. Aliás, em 2009 eu entrei na UNB como aluna especial do mestrado. 2010, 2011 nós cursamos o mestrado e no início de 2012, por causa da greve, nós fizemos então, passei pela banca, né? E terminamos o trabalho de pesquisa. Seu livro trata de um tema bem atual: laicidade, religião, Estado. Fale brevemente sobre o livro. Sim, esse livro ele faz uma pesquisa sobre o ensino religioso no Brasil. O ensino religioso ele chegou no Brasil na malinha dos jesuítas. Então ele chegou junto com os achadores, né, do Brasil. E aqui permanece até hoje. E o ensino religioso, ele nunca perdeu o status de disciplina na escola pública. E hoje, inclusive, com a nova LDB, reafirma esse valor do ensino religioso. E a disciplina ensino religioso, ela é uma área de saber, inclusive. Assim como a matemática é área de conhecimento, assim como a língua portuguesa é área de conhecimento, o ensino religioso também é área de conhecimento. No entanto, ela é uma disciplina que ainda tem muito o que lutar, ela ainda não tem uma identidade, ela ainda não tem uma identidade própria. Como você me fez a pergunta, o Brasil é laico. O que é laico, né? É separação entre a igreja e o Estado. Anteriormente não havia essa laicidade, né? E então nós tínhamos uma igreja oficial que sempre participou do ensino religioso, sempre ditou as regras para o ensino religioso, mas hoje não. Hoje nós estamos num contexto de laicidade, mas o Estado ainda continua, né, oferecendo a disciplina ensino religioso, ela faz parte do currículo das diretrizes nacionais, mas por ser um país laico, o Brasil deixa então para que cada secretaria de Estado resolva a melhor maneira de oferecer e gerir essa disciplina. O que, entre aspas, é muito interessante, mas que causa também alguns prejuízos, porque o professor que não é bem formado, o professor que não é bem preparado, ele acaba proporcionando assim um ambiente de dificuldade para as crianças em sala de aula. Então, assim, eu acho que o ensino religioso tem ainda que ter muito debate nesse nosso país. Você escreve literatura infantil também. Agora embarcou na literatura já para adulto, mais profunda. Tem novos projetos? O que vem por aí? Então, eu comecei a escrever para crianças e adolescentes. A coleção Amor Perfeito, que são 3 livros, eu trabalho com valores, eu trabalho com questões assim, de relacionamentos familiares, com questões de relacionamento também com o meio ambiente. E assim, com projetos que o professor possa desenvolver em sala de aula, com as crianças ou adolescentes. Mas agora, depois desse mestrado em educação, nós achamos por bem, né? Eu fui convidada por uma editora a transformar a minha dissertação em livro, e está aqui o resultado de 2 anos e meio de pesquisa, e espero que contribua agora para os professores de ensino religioso e para os educadores em geral. Legal. Você está dando aula? Está em sala de aula agora? Sim, eu trabalho. Ensinando o que, onde? Sim, eu trabalho com pós-graduação. Nós temos um instituto de educação e nós trabalhamos na área de pós-graduação. Nós trabalhamos com cursos de especialização. Então nós trabalhamos com docência no ensino superior, nós trabalhamos com educação especial, inclusão, nós trabalhamos com psicopedagogia. Eu sou psicopedagoga também, eu tenho uma clínica de psicopedagogia. Então,
assim, eu vivo em função da educação. Tá certo. A esse nível terciário, o Brasil tem muito para andar, está atualizado, está atrás de outros países. Como você avaliaria a situação do ensino terciário em Brasil? Olha, eu acho assim, quando eu dou aula, eu comento com as minhas alunas, né, as minhas alunas de pós-graduação. Eu falo assim, olha gente, a nossa LDB é muito nova, né, e nós estamos assim, iniciando uma caminhada em educação no Brasil. Eu acredito que a gente já avançou. Eu comecei a dar aula em 1976, então muita coisa... Tem um histórico. Tem um histórico aí, muita coisa mudou e mudou... Sempre aqui em Brasília? Não, senhor, eu sou de Minas Gerais, eu já morei aqui 5 anos em Brasília, mas para desenvolver outro projeto. Então, voltando ao assunto, assim, eu creio que a educação ainda tem muito que caminhar, mas nós já avançamos muito. E o senhor me perguntou se eu vivo aqui em Brasília. Antes desse mestrado em educação, eu fiz um mestrado em toxicodependência e patologias psicossociais. Porque uma das coisas que me chama muito a atenção é a questão da drogadição. E não só assim, a droga ilícita, mas também, por exemplo, a bebida alcoólica e tabaco e principalmente a bebida alcoólica que atrapalha demais o pai que é alcoolizado, a mãe, atrapalha demais o entorno todo sofre. A aprendizagem da criança. Claro. Então eu sempre me interessei por essa questão de dependência química por causa da minha criança lá, na sala de aula. Eu vendo isso. E por falar em drogas sociais leves e não tanto, o que você pensa da liberação da maconha, despenalização em alguns países, Estados Unidos, Brasil, Europa tem também suas experiências. Parece inviável aqui no Brasil, não parece? Então, esse mestrado que eu fiz em toxicodependência e patologias psicossociais, eu fiz em Portugal. Veja bem, é outro país, é outro continente, é outra cultura. E quando eu estava lá fazendo meu mestrado, foi despenalizado, inclusive o uso da maconha lá. Funciona? Não sei, eu voltei de lá, estou aqui no Brasil agora, não posso dizer para o senhor se tem funcionado essa despenalização, mas tudo bem, eu também creio que o usuário ou o dependente, ele não tem que ser apenado, né? Então eu creio que a despenalização realmente é um caminho, né? Porque nós não temos que tratar o usuário ou o dependente de droga como um criminoso, ou seja, você vai ser penalizado, né? Então, eu acredito que a despenalização, como aconteceu em Portugal, no Brasil ela acontece, né? Ela acaba que a nova lei de 2006, ela também despenalizou, entre aspas, porque o nosso legislador, ele quis despenalizar, mas ficou com receio de penalizar de tudo, então acaba que ele tem que sofrer uma advertência, acaba que ele tem que fazer uma transação penal, acaba que se ele não cumprir um programa, ele corre o risco de ficar com o nome, entre aspas, sujo. Então, assim, eu não sei que despenalização é essa, né? Mas na despenalização eu acredito. Agora, na liberação, eu acho que nós precisamos avançar muito em pesquisa. Pode dar muito certo em um país e não dar certo de jeito nenhum aqui. Em outra sociedade. Isso, e pode dar certo demais aqui e pode não dar certo em outro lugar. Então, assim, eu acho que depende muito de pesquisa, de políticas públicas, sabe? Eu acho que antes da gente pensar nessa questão de descriminalização, a gente tem que pensar em políticas públicas, nossos jovens na escola, né? Nossos jovens com oportunidade de trabalho, de verdade. Quando eu falo de escola e trabalho, é de fato, porque aí a droga não seria o principal, né, fator para a vida dele. Maravilha. Né? Então, assim, e acima de tudo, por isso que eu assim, vivo trabalhando em função da educação, porque eu acredito que só a educação mesmo pode mudar, né? O contexto social, o contexto político, né? Politizar, né? Trabalhar uma criança e um jovem para que ele se torne um cidadão consciente dos seus deveres e direitos.
Pastor Ailton Miyagi, e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Nome? Ana Flávia Almeida. Você acaba de apresentar uma belíssima atividade aqui na segunda Bienal Brasil. Me fale um pouquinho sobre ela. A gente fez um recorte e cola de um espetáculo que a gente que é o último espetáculo da gente, que chama Teia, Paralaxe do Imaginário. Então, recebemos esse convite da Bienal e fizemos um recortadinho dele para aproveitar para a gente mesmo se divertir e fazer aqui, que não tem luz nem nada. Então foi um pedacinho do Teia. E Bambu, eu já estou fazendo aqui a pastor integral bambu e nós bambu há mais ou menos 10 anos. há 10 anos. Você já levou alguma espetada de alguma faísca de bambu? Faz pelo menos umas cacetadinhas na cabeça, Também, caindo, tem, né? E aqui em Brasília, onde você acha esse bambu desse tamanho para fazer seus Esse aparelhos? aqui são umas florestas que tem, na verdade, nos arredores de Brasília, né? Tem aqui? Tem a floresta. E você que corta, você que arma o aparelho? Esses não, esses a gente tem um pessoal para fazer isso, né? Porque são muitos aparelhos. E a coreografia quem cria? Todas criamos e tivemos um diretor para fazer a composição do espetáculo inteiro, né? Mas a maioria é a gente que faz, as intérpretes criadoras, né? São quantos no grupo? Nós estamos agora com 5 mulheres. E tem um diretor? Temos um diretor que foi o italiano, Roberto Magro, que veio para fazer esse projeto, que foi pelo projeto da Petrobras. E aí nós ficamos 2 anos com o projeto de manutenção até sair esse espetáculo. Então aqui em Brasília a gente ficou na Martins Pena, ficamos 2 semanas na Martins Pena e agora estamos indo fazer um circuito do Sesc em São Paulo. Vamos para o Rio, lá é tenda de circo, só que a gente vai montar uma estrutura para teatro. Ai, a do Rio vai ser em Campo. Sem saber, é um festival de circo que vai ter agora no Rio de Janeiro. E qual tem sido a receptividade do público brasiliense com vocês? Olha, as últimas vezes está sendo muito legal, porque está bem diferente o trabalho, né? Então ele fica um pouco inusitado, inédito, então o pessoal está gostando bem, a gente está gostando de fazer essas últimas assim.